Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de relatos aí, uma coletânea de relatos sobre amarração amorosa. Eu acho que é uma das coletâneas, né, que a galera mais pede aí nos comentários. E tem muitos relatos aqui no e-mail sobre, né, amarração amorosa, uns mais leves, outros mais pesados, mas eu acredito que todos eles, né, têm ali o lado errado, né? Porque a gente não pode tirar o livre-arbítrio, forçar uma pessoa a ficar com a gente só porque a gente quer, né? Muitas das vezes as consequências são as piores, levando muitas das vezes à morte ou à loucura da própria pessoa. Sem falar que quem faz também paga, uma hora eles pagam. Mas antes de te contar essa coletânea de relatos, eu quero pedir, se você gosta do canal, não esquece do like aí no início, isso vai ajudar muito aqui na divulgação do canal, na entrega dos vídeos. Se inscreva se você não é inscrito. E se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar também muito aqui o canal. Se você quiser me mandar relatos sobrenaturais aí, o e-mail também tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora para estes relatos aí sobre amarração amorosa. E o primeiro relato é este aqui: a amarração que quase me levou. Olá Mariana, tudo bem? Quero agradecer pelo espaço e hoje eu venho compartilhar uma história que não é só assustadora, mas profundamente triste também. Aconteceu com uma amiga muito próxima, a quem vou chamar aqui de Helena. É um nome fictício, pois quero preservar a sua identidade real. Eu conheci a Helena ainda nos tempos da faculdade. Sempre foi uma mulher muito brilhante, determinada, daquelas que não se distrai com besteiras. Filha única de 2 professores aposentados, estudou nas melhores escolas do interior de Minas Gerais e foi aprovada em engenharia numa universidade federal. Depois da graduação, ela ganhou uma bolsa e foi se especializar fora do Brasil, voltando anos depois com um currículo invejável. Quando voltou, conseguiu um emprego em uma multinacional do ramo químico. Logo se destacou pela inteligência e responsabilidade. Era querida pelos colegas, embora reservada. Nunca tinha dado muita atenção para relacionamentos. Dizia que queria viajar, juntar dinheiro, comprar uma casa própria e cuidar dos seus pais. E foi exatamente nesse momento, quando tudo parecia bem, que a coisa começou a desandar para ela. Ela conheceu um engenheiro recém-contratado, bonito, educado e de boa família. Eles se aproximaram, começaram a sair e em pouco tempo já estavam namorando. Todo mundo ao redor via que eles combinavam, que se amavam. Estavam fazendo planos até mesmo já para o casamento. E até começaram a olhar apartamentos juntos, mas aí veio o primeiro sinal que algo estava muito errado. Helena, que sempre foi muito cética, me procurou dizendo que estava tendo uns sonhos estranhos. Pesadelos com figuras que ela não conseguia identificar, sensação de sufocamento durante a madrugada, e que sentia um cheiro que ela dizia que era como lixo queimado misturado com enxofre ou ovo podre. Isso começou a acontecer sempre que ela trocava mensagens mais íntimas com o noivo ou quando falavam do futuro. No começo achei que era só estresse, mas a coisa piorou. Ela perdeu o emprego por mudança de comportamento. Disse que começou a discutir com os colegas, que não conseguia se controlar, e às vezes as discussões eram por coisas banais. O relacionamento com os pais também não iam bem. Brigas constantes, gritarias por bobagens, e com o noivo tudo se desfez. Ela passou a sentir repulsa por ele.
Dizia que o simples fato dele tocar a sua mão lhe dava náuseas. Ele terminou o noivado dizendo que ela estava irreconhecível. A essa altura, Helena já não saía mais do quarto. Dormia mal, chorava sem parar e dizia sentir presenças dentro do quarto. Disse que certa noite acordou sem ar, com a certeza de que alguém ou alguma coisa respirava sobre seu rosto. Quando olhou para o pé da cama, viu uma figura encapuzada, envolta em um manto preto. O crânio aparecia e era amarelado, e os ossos do peito também apareciam por entre os tecidos esfarrapados. Helena me disse que soube no fundo da alma que aquilo era a própria morte. Foi depois disso que ela resolveu me contar tudo. Disse que após o término, um ex-colega de trabalho que sempre teve uma queda por ela, apareceu, um cara sem grandes atrativos, mas que começou a cuidar dela e a levar comida, oferecer ajuda, até ficou mais íntimo da família. Ela não sentia atração, mas também não conseguia afastá-lo. Quando ele estava por perto, ela sentia uma paz, mas assim que ele ia embora, ela sentia nojo só de lembrar do rosto dele. Então veio o pior. Ela passou a sonhar todas as noites com esse homem, esse colega. Sonhos estranhos com rituais, oferendas e vozes sussurrando nomes que ela nunca tinha ouvido antes. E numa dessas noites ela me ligou desesperada. E foi aí que eu suspeitei de algo mais grave. Então eu procurei ajuda com uma conhecida que trabalha com benzimentos e espiritualidades. Mostrei uma foto do tal rapaz e da minha amiga e, sem pestanejar, ela confirmou: amarração amorosa com magia pesada. Segundo ela, ele recorreu a uma mulher que trabalha com magia pesada envolvendo entidades ligadas à morte. O objetivo era afastar Helena do noivo e amarrar os sentimentos dela, de maneira que ela não conseguisse amar mais ninguém que não fosse ele. A explicação dela para mim fazia todo sentido. Helena estava presa num ciclo de confusão mental, desequilíbrio emocional e azar extremo. Era como se a vida dela tivesse sido selada. A vidente explicou que o ritual envolvia comida e bebida consagrada, provavelmente oferecidas por ele em visitas a Helena. Era por isso que ela se sentia atraída e repulsa ao mesmo tempo. Era a magia agindo contra a vontade dela. Contei tudo a Helena e a levei a essa senhora. O tratamento foi bem longo. Banho com ervas, defumação, orações diárias, jejum e muita fé. Aos poucos as presenças foram se dissipando, os pesadelos diminuíram e aquele cheiro infernal desapareceu. Helena começou a dormir melhor, a recuperar o brilho que ela tinha antes, a vontade de viver. Hoje ela mora com os pais numa cidade menor, conseguiu um novo emprego e vive viajando. Nunca mais viu o rapaz, disse que o bloqueou de tudo e que uma vez ele apareceu na porta da casa dela, mas sua mãe, muito religiosa, o expulsou com uma Bíblia na mão, rezando o Salmo 91 em voz alta, pois ali deve que ele suspeitou que eles sabiam do que ele tinha feito. Esse rapaz, hoje eu não sei como ele está, mas se ele ainda não pagou pelo que fez, ele ainda vai pagar, pois a lei do retorno tarda, mas não falha. Quando converso com a Helena, às vezes pergunto se ela acredita em tudo que ela viveu, e ela sempre me responde: hoje eu acredito, porque senti na pele o que é ter a alma presa por alguém e você não saber o que está fazendo. É como se alguém tivesse enfiado a mão dentro de mim e arrancado meu coração e meu sentido de viver. Eu me sentia morta por dentro. Fica aqui o meu relato, Mariana. Se eu puder deixar um recado para quem ouve, é simplesmente esse: não brinque com feitiço de amarração. O que vem fácil, cobrado será.
E quando a cobrança chega, nem sempre dá tempo de desfazer o que foi feito. Muito obrigada pelo espaço cedido aqui e que Deus te proteja e proteja a todos do canal de todo o mal. Amém. Muito obrigada pelo relato, né, que sirva de aviso aí, né, as pessoas que querem fazer aí amarração amorosa, gente, nunca dá certo. E é o que ele falou aqui, se esse moço que fez, né, essa amarração pra ela ainda não pagou, ele vai pagar, porque realmente, gente, a lei do retorno, ela tarda, mas não falha, né? E quando a pessoa ainda é cética, é pior ainda, porque aí a pessoa acha que é coisa da cabeça, demora a procurar ajuda, e muitas das vezes quando vai procurar ajuda, não tem mais o que fazer, acaba enlouquecendo, acaba, sei lá, vivendo que nem um zumbi, né, por causa da amarração, né, e muitas das vezes acontece isso aqui, ó, tipo, ela tinha ali uma vida ótima, né, trabalhava numa empresa, era bem sucedida, tinha um noivo, terminou com o noivo, o relacionamento com os pais também não ia bem, e esse homem aparece ali do nada, um homem que ela é a colega de trabalho, né, aparece do nada e causa isso tudo aqui, né, tipo, ele levava comidas pra ela, né, e quando ele tava perto ela tinha paz, quando ele tava longe ela sentia aquele sentimento ruim ali, ou seja, era magia que ele fazia ali. É interessante, né? E isso, gente, acontece muito, infelizmente. Mas vamos aqui pro próximo relato, que se chama Amarração no Cemitério. Oi, Mariana. Primeiro quero agradecer pelo espaço. Acompanho o canal há um tempo e cada dia eu gosto mais do canal. E depois de ouvir relatos de amarração, resolvi contar o que aconteceu com meu primo, o Daniel. É uma história pesada, que mexe até hoje com a nossa família. Não tem um dia que a gente não pense nisso. Pode ler tranquila, pois troquei todos os nomes. O Daniel era um cara tranquilo, calado, mas na dele. Trabalhava numa escola aqui na cidade, morava com a mãe num bairro simples. A vida dele era normal, até conhecer a Marlene. A Marlene apareceu do nada, alugou uma casa ali perto, para morar com seus 2 filhos pequenos. Era bonita, toda cheia de atitude, daquelas mulheres que olham no olho e falam o que querem. Ela era abusada demais. E não demorou nada para ela se aproximar do Daniel. A gente achou estranho, eles eram bem diferentes, sabe? Mas ele se encantou por ela. Parecia bobo perto dela. Com menos de um mês, eles já estavam morando juntos na casa da mãe do Daniel. Ela chegou com um colchão, um fogão e as crianças e ficou. E aí começou a mudança. O Daniel, que a gente conhecia, foi sumindo. Parou de falar com os amigos, se afastou da família, até mesmo da própria mãe. E o pior, ele começou a ficar estranho. Olhava pro nada, passava mal a noite toda, dizia que ouvia coisas, que sentia como se tivesse alguém o observando o tempo inteiro. Minha tia começou a desconfiar que tinha algo errado. Um dia ela achou umas velas queimadas no quintal, uns panos com os nomes escritos, uma galinha morta, e ela ficou apavorada. Foi procurar uma benzedeira da cidade, que era conhecida por lidar com essas coisas, e eu fui com ela. A mulher só de pegar numa peça de roupa do Daniel já falou: ele tá amarrado. Foi magia feita em cemitério, com sangue, e tem coisas de amarração aí, coisas das pesadas. A gente ficou sem chão, e até mesmo sem entender. Começamos a prestar atenção. A Marlene vivia saindo à noite, voltava com umas sacolas, com uns cheiros esquisitos, e o Daniel só piorava. Ele estava pálido, às vezes suava frio, reclamava que não conseguia dormir. Uma vez disse para a mãe que durante a madrugada acordou com a Marlene em cima dele. Os olhos dela estavam negros e ela murmurava palavras em língua estranhas que ele não conhecia. Depois disso, ele ficou apavorado, mas ao mesmo tempo parecia preso a ela. Ele dizia o seguinte:
Eu quero sair disso, eu quero terminar, mas eu não consigo. É como se tivesse uma corrente em mim me prendendo a ela. A benzedeira explicou que quando a pessoa faz amarração com sangue e oferendas no cemitério, o espírito do outro fica preso, a pessoa fica obediente sem vontade, como se estivesse num transe. Tentamos ajudar, fazendo banhos de descarrego, orações, reza forte, mas nada fazia efeito. O Daniel só piorava. Teve um dia que ele desmaiou e acordou gritando que tinha a sombra de uma mulher o puxando. E essa sombra o puxava para dentro do espelho que ficava no quarto deles. Levamos ele para o hospital, fizeram exames, mas não acharam nada. Deram calmante e mandaram para casa. Mas na mesma noite ele desapareceu. Isso mesmo, ele desapareceu. Saiu de casa e nunca mais voltou. Não deixou bilhete, nem levou nenhum documento, nada, nenhuma roupa, nada mesmo. E a Marlene sumiu também na manhã seguinte. Largou os filhos com uma vizinha e desapareceu, como se nunca tivesse existido ali. Tomou chá de sumiço, os dois. Dias depois, mexendo no quarto, minha tia encontrou um saco preto com ossos humanos, umas penas e pano vermelho, com o nome de Daniel costurado. A benzedeira disse que aquilo era parte do feitiço. Desde então nunca mais tivemos notícia. A polícia investigou, procurou, mas nada, nem corpo, nem pista, nada. E até hoje minha tia anda com a foto dele na bolsa, esperando uma resposta. Só que no fundo a gente sabe que ele não vai voltar. Não sabemos se ele morreu, se ele está com a Marlene em algum lugar. O que fizeram com o Daniel não foi só uma amarração. Foi maldade, foi feitiço pesado, feito para prender alguém na marra, usando coisa de morto. E quando se mexe com essas forças, não tem volta fácil. O amor dele virou prisão, virou doença. Uma pessoa que faz esse tipo de coisa, se a chamamos de louco, é o elogio para ela. Conto isso para alertar. Tem gente que brinca com essas coisas como se fosse bobagem, como se fosse só segurar um homem ou fazer ele voltar. Mas o que Marlene fez com o Daniel destruiu a vida dele e a vida da minha tia, pois a minha tia não suporta a falta que o filho lhe faz sem saber se ele está vivo ou não. Isso não é amor, gente, isso não é brincadeira. Parece mais que a pessoa fica possuída. Eu espero que ele esteja vivo, mas sinto que aquela mulher o matou. Não sei bem, só sinto isso. Obrigada por ouvir, que Deus proteja você e a todos do canal. Muito obrigada a você por enviar o relato. E eu não sabia, gente, que dava pra fazer, tipo, amarração no cemitério. Pra mim, era só, tipo, esses outros feitiços, principalmente feitiço de morte, né? Porque, sei lá, a pessoa amarrar a outra com coisas do cemitério. Ai, não sei, eu acho que talvez foi por isso que ele ficou desse jeito aí. E esse fato dele ter sumido e ela sumido logo em seguida, né, ela abandonou os filhos, pode ser, né, que ela ou fez algo pior com ele ou simplesmente ele desapareceu e ela foi atrás, né, mas o que leva uma pessoa a fazer essas coisas, né? É praticamente destruir ali a vida e deixou a mãe dele atormentada ali sem saber se o filho tá vivo ou se não tá vivo, né? É muito triste. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. A terra não devolve igual. Gente, se eu não me engano, esse aqui também tem a ver com cemitério, pelo que eu li o começo dele. Mas vamos aqui. Oi, Mariana, meu nome é Rômulo, um nome fictício. Tenho 42 anos e essa história aconteceu quando eu tinha 19 anos. Nunca contei isso pra ninguém. Só agora, depois de um tempo, sinto que posso colocar em palavras tudo o que eu fiz. Mas mesmo assim ainda sinto como se estivesse sendo vigiada por alguma coisa que me seguiu desde aquela noite. Troquei todos os nomes, pois não quero ser identificado. Foi em 2001, no interior da Bahia. Eu namorava uma menina chamada Tayla.
Ela era muito linda e cheia de vida. A gente se amava, ou pelo menos eu achava que sim. Até o dia em que ela me deixou, disse que não queria mais nada comigo e foi embora, simples assim. Eu fiquei arrasado, obcecado por ela. Comecei a beber e a me perder de mim mesmo. Foi aí que um amigo comentou sobre um homem conhecido como seu Joãozinho. Segundo ele, esse homem fazia rituais para trazer o amor de volta e outras coisas também. Sem pensar muito, eu fui atrás dele. Quando o encontrei, seu Joãozinho, ele foi direto ali ao assunto. Disse que o ritual precisava ser feito no cemitério, à meia-noite. Desesperado e louco para que ela voltasse para mim, eu nem pensei direito e disse que faria. O cemitério era daqueles bem antigos, afastados da cidade, era cercado por mato, cruzes tortas, covas afundadas. Chegamos lá no dia combinado. Era uma noite de lua, segundo ele isso era essencial, só se ouvia o vento e o farfalhar das folhas secas. Seu Joãozinho já estava ali, vestido de branco, com um saco de pano, uma garrafa de cachaça e uma galinha preta debaixo dos braços. Não falou muito, apenas mandou que eu o seguisse e obedecesse. Entramos por um buraco no muro e fomos direto a uma cova que ele chamou de terra fresca, ainda recente. O estranho é que, pelo que eu sei, aquele cemitério não era usado. Então não sei como que tinha uma cova recente ali. Ele riscou um círculo em volta da sepultura da cova e colocou bastante pó de pemba. Acendeu velas vermelhas e pretas e me fez repetir umas palavras que sussurrava bem baixinho. Era uma língua estranha, talvez iorubá, eu acho. Depois ele me deu uma faca, mandou eu furar meu dedo e deixar cair 7 gotas do meu sangue sobre o túmulo, junto com o nome de Tayla escrito num papel com carvão. O papel foi enterrado junto com as penas da galinha que ele matou ali mesmo, sem citar, mas o que me marcou de verdade foi o que veio depois. Ele pegou uma pequena boneca de pano com cabelo que parecia ser humano, costurado na cabeça. Disse que aquilo era como se fosse o corpo astral de Tayla e que a partir daquele momento ela estava ligada àquele lugar e a mim também, e ao que estivesse ali dentro daquele túmulo. E ainda disse, agora o que mora aqui quer ela também. Na hora eu não entendi nada, mas achei que aquilo tudo era parte do ritual para trazer ela de volta para mim. Quando terminamos, eu senti o ar bem pesado, como se tivesse algo respirando ali com a gente, um ar quente. Eu juro por Deus, eu ouvi um gemido saindo de dentro daquela cova. Seu Joãozinho apenas sorriu e disse, está feito, agora é só esperar, mas lembre-se, a terra nunca devolve igual. Achei estranho essa fala, mas deixei pra lá. Voltei pra casa como se nada tivesse acontecido. 3 dias depois, Tayla apareceu na minha porta. Chorando, me abraçou, disse que sonhava comigo toda noite, que sentia uma angústia sem motivo. E aí a gente voltou. Mas ela estava muito diferente. Ela passou a ter pesadelos, acordava gritando, dizendo que ouvia vozes no espelho. Uma vez eu ouvi falando com alguém no banheiro, mas ela estava sozinha lá dentro. Quando perguntei com quem ela falava, ela se virou e me respondeu com uma voz que realmente não era dela. Era uma voz muito grave, parecia masculina, que disse assim, ela é minha agora, ela é minha. Naquele momento pensei em procurar seu Joãozinho, mas soube que ele tinha morrido, de forma misteriosa, dias depois do ritual. Fui até o cemitério tentar desfazer o que fizemos, mas a cova estava vazia, como se nunca tivesse existido. A Tayla enlouqueceu com o tempo. Hoje vive numa clínica psiquiátrica. E por mais que me doa dizer isso, eu sei que a culpa é minha. Foi por minha causa que ela está assim. Sinto vergonha do que eu fiz. E o pior é que não consigo ajudá-la. Obrigada por ouvir, Mariana. Espero que essa história sirva de aviso para quem estiver escutando. E termina aqui o relato dele. Muito obrigada a você que enviou o relato. E, gente, esse aqui é praticamente a mesma coisa do outro, né?
foi no cemitério, fez coisas lá. E o que dá a entender aqui, que quando você faz essas coisas no cemitério, praticamente não é porque você ama, porque você quer que a pessoa fique com você. Você quer deixar a pessoa louca, maluca. Porque, que nem eu falei pra vocês no relato anterior, eu até então não sabia o que podia fazer, né? Tipo, amarração amorosa no cemitério. Pra mim era só trabalho de morte, oferenda ou coisas do tipo. Não sei, né? Mas, assim, o que dá a entender é isso, que as pessoas que fazem isso no cemitério querem deixar a pessoa ali, não quer ter a pessoa pra elas, querem deixar a pessoa louca, né? Tipo assim, né? Eles não vão ter, mas também ninguém vai ter. Nem a moça aqui, ó, mais uma história que a pessoa fica louca e vai parar numa clínica psiquiátrica, né? Você tira ali, mexe com o livre-arbítrio da pessoa, é muito ruim e é muito triste, né? Pra pessoa que... tanto a pessoa que faz como a pessoa que recebe, né? Essa amarração. Mas vamos aqui pro próximo relato, que este aqui só tá assim, relatos de amarração. Oi, fadinha, após observar uma discussão em um post sobre amarração amorosa, irei fazer uma dissertação sobre um capítulo da vida do meu primo. Vou narrar como se fosse ele. Faz uns 7 anos que trabalho com vendas. Logo no início, comecei a fazer revenda de mercadoria. De início, fiz amizade com o cliente. Algo bem real, amizade sincera. A irmã deste começou a simpatizar comigo. Eu só dizia, olá, Dona Maria. Logo percebi que sua simpatia evoluiu para um assédio. Quando fazia entrega, ela saía de dentro de casa e iniciava um assunto, porém eu nunca tive interesse. Em um certo dia de carnaval, fui convidado para fazer uma curtição na casa desse cliente. Fui. Quando cheguei, tinha alguns amigos, bebi e interagi com os demais. A irmã observou e iniciou os flertes. Logo após, roubou-me um beijo. Para resumir, pouco tempo iniciei os ficas com a mesma. Passou uns dias, minha mente parecia que iria explodir. Eram uns apertos, um desespero, uma agonia. Não entendia o motivo e só lembrava dela. Em nosso primeiro ato sexual, ela gritava e se contorcia e sorria bastante. Depois disto, ligava-me várias vezes por dia e cobrava atenção. Fazia refeições na sua casa e, pasmem, uma vez me serviu uma feijoada com sabor um pouco adocicado. Desde o início até a metade do relacionamento, apesar dos apertos, desespero e agonia, ainda conseguia ir à casa dela. Depois comecei a atrair, a beber e etc. Não tinha ânimo em ir ao encontro com a mesma. Após intensas discussões, pedi um tempo. A mesma retrucou dizendo, mesmo sabendo das suas traições, bebidas e etc., iria te aguardar. Aumentei a quantidade de farras. Ela ficou sabendo, chorava muito. A cunhada e o vizinho da mesma me relatavam. Enfim, tivemos uma grande briga. Quase fiz uma bobagem com a mesma e terminamos. Depois de umas semanas, me mandava mensagens no WhatsApp querendo um flashback e rejeitava. Só parou quando assumi um relacionamento com uma mulher, a qual desconfiava de traição. Após esta ação, desejou muito mal. A mulher da minha relação seguinte foi enviada pelo diabo. Em pouco tempo, tinha os mesmos sintomas de amarração do relacionamento passado. Passou mais de 2 anos fazendo magia negra contra mim. Aprendi a me defender. Faz uma semana que não sinto os tais sintomas. Amarração amorosa não é brincadeira. A primeira está pagando um alto preço e está sobrevivendo do auxílio do governo e não prospera. A segunda está respondendo a processos penais e qualquer deslize será presa preventiva. Termina aqui o relato. Muito obrigada a você que enviou o relato aí, tá? E eu
assim, eu entendi algumas partes aqui, é porque tá, tipo, tá bem vago aqui, tudo que aconteceu, assim, dá pra gente entender, mas tá bem vago aqui, né, sobre, tipo, essa mulher aí, a irmã do cliente. Então ela fez magia, né, pra esse moço aí, e depois quando ele conseguiu sair ali desse relacionamento, ele foi ali, encontrou outra mulher, e a mulher também fez magia. E felizmente, né, ele conseguiu se livrar, né, dessas mulheres, e hoje, né, ele aprendeu a se defender e não sente, né, mais os tais sintomas. Né? E realmente, a amarração amorosa, gente, não é uma brincadeira, né? E elas estão pagando ali, né, pelo que fez, né? Cada uma de um jeito, mas estão pagando ali pelo que fez. Gente, esses relatos aí sobre amarrações amorosas, tem uns que eu fico pensando, será que realmente a pessoa tem coragem de fazer? Mas eu acredito que sim, né? Porque tem tantos relatos aí, né, de pessoas que fez a amarração, não é nem fazer a amarração, né? Acaba com a vida da pessoa, né? Praticamente. Tanto com a dela, porque uma hora ela vai pagar, quanto com a vida da pessoa, né, que sofreu ali a amarração amorosa. Mas assim, é um assunto interessante, mas que choca a gente também. Esses relatos de hoje aqui, eu acredito que não foram tão pesados. Tem relatos bem mais pesados, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa coletânea aí sobre a amarração amorosa. Quero pedir desculpa aí pela leitura, que eu tô com a garganta muito seca, mesmo tomando muita água. Aqui o tempo tá horrível, tá muito seco. E também por não ter comentado muito bem, eu talvez ter falado alguma coisa que vocês não entenderam, que eu não tô com a cabeça muito boa hoje, nem pra gravar aqui pra vocês, mas eu decidi gravar porque eu não queria deixar vocês sem vídeos, né? Mas muito obrigada a todos aí que ficaram até o final, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se quiser me mandar algum relato, o e-mail tá aqui, ó, na descrição do vídeo. E se gostou também, não se esqueça do like. Se esse vídeo tiver função de hype ele pra mim, que vai ajudar muito. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.